Certo, gravando agora, então, como a professora falou, nós vamos trabalhar história, tá? Vamos terminar história na nossa apostila, e aí depois nós vamos trabalhar história na apostila regional, tá? Só deixa eu anotar aqui o nome da Laís e do Gabriel, que entraram agora. Bom, gente, daí nós trabalhamos bastante a escrita, né? Durante esse período que estudamos história agora no primeiro bimestre. Nós vimos a importância da escrita, né? Do registro escrito, e que a escrita ela vem se desenvolvendo há muito tempo, né? No Egito Antigo, nós tínhamos uma escrita com símbolos, né, onde as pessoas escreviam nas paredes dos templos, né? E essa escrita no Egito Antigo, ela ficou conhecida como? Quem é que lembra? Escultura? Aula de desenho. Hieróglifos. Muito bem. Quem foi que falou? O Léo. Eu, tio. Certo, muito bem, Léo. Então, a escrita no Egito Antigo, ela era conhecida como hieroglífica, tá? Ou, né, os símbolos eram conhecidos como hieróglifos, tá? Já na Mesopotâmia, a escrita era em tabletes de argila e as pessoas usavam um instrumento chamado cunha para entalhar, né, para escrever ali nos tabletes de argila fresca. Quem lembra como se chamava essa escrita? Pode falar, Ana. Não sei se está certo, mas cuneiforme. Isso mesmo, escrita cuneiforme. E esse nome, né, veio justamente por causa do instrumento que era utilizado, né, para escrever, que o instrumento se chamava cunha. Então, a escrita cuneiforme veio, o nome, né, veio por causa do instrumento, tá? Aí nós vimos também que existiam algumas pessoas apenas que se apropriavam da escrita, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas não sabiam escrever, né? E nem ler. Então, apenas algumas pessoas muito importantes, tanto no Egito como na Mesopotâmia, tinham o conhecimento, né, necessário sobre a escrita. Os escribas, eles eram de onde? Do Egito ou da Mesopotâmia? Quem lembra de onde eram os escribas e o que eles faziam? Os escribas, pessoal, eles eram do Egito, tá? E eles faziam registros sobre os impostos que tinham que ser pagos ao faraó, sobre a vida do faraó, tá? Eles também registravam alguns textos que eram considerados sagrados, tá? Lá na apostila tinha a imagem de eles sentados assim, meio que sentadinho de borboleta, como a gente aprendeu, né? Ah, vamos sentar de borboletinha. Deixa eu aceitar o braille aqui. Os monges, os escribas, eles sentavam de borboletinha, né? E faziam os registros escritos, tá? Já os monges copistas, eles também escreviam, eram pessoas que tinham o conhecimento da escrita, só que a função deles era um pouco diferente, eles não faziam registros sobre os impostos que tinham que ser pagos, enfim. Eles faziam cópias de livros ou de textos muito importantes. Então, eles tinham lá uma mesa toda
preparada para eles, né? Na parte de cima ficava o livro que eles tinham que copiar, na parte de baixo o livro que eles estavam escrevendo, e vários materiais espalhados para que eles tivessem acesso se precisassem pesquisar alguma coisa. Só que aí vocês imaginam que, por exemplo, um livro grande, né, como a Bíblia, por exemplo, tá? Tem 10.000 páginas, não sei, muitas páginas, né? Imaginem copiar à mão esse livro, né? Sem erros, com uma letra legível, muitas vezes ainda traduzindo de uma outra língua, né, para o latim. Então, isso demorava muito tempo, né? E aí, também estudamos sobre a origem do papel, né? Vimos o papiro, que foi um tipo de papel criado através de uma planta lá, vocês viram, né, na apostila. Vimos também o pergaminho, que tem uma grande diferença entre os dois eram utilizados para a escrita, mas o papiro era realmente um tipo de papel feito daquela planta. E o pergaminho, ele era um pedaço de couro, tá? Geralmente couro de carneiro, claro que era todo preparado, né? Seco. E ali os monges copistas usavam para copiar os textos, tá? Só que aí, pessoal, com o desenvolvimento da escrita, houve a necessidade de se copiar textos em grande quantidade. E muitas vezes, para copiar apenas um livro, demorava-se anos, tipo 5 anos, para copiar um livro, né? E as pessoas queriam ler, queriam ter acesso à informação, ao conhecimento, né? Mas os livros eram poucos, porque não tinha um sistema para imprimir os livros como nós temos hoje, tá? Mas algumas pessoas interessadas nesse assunto começaram a desenvolver técnicas para a impressão dos livros, tá? E é isso que nós vamos ver agora. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e depois eu vou mostrar um negócio aqui para vocês que eu fiz, que a gente faria se estivesse em sala de aula, mas aí eu vou mostrar para vocês como faz e quem quiser fazer, vai poder fazer, tá? Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Então, como eu falei, né? Escrita e imprensa, tá? Para que mais livros, então, fossem publicados em menos tempo e em grande quantidade, né? Há aproximadamente 570 anos foi inventada uma forma diferente de gravar palavras no papel, que é a impressão. A impressão em papel ou em argila, ela já existia. A gente viu, né, que existia uma espécie de rolinho que as pessoas, muito antigamente, né, há muitos anos atrás, elas rolavam elas primeiro marcavam o que queriam no rolinho e depois rolavam esse rolinho por cima da argila. E a mensagem aí ficava escrita ali naquela argila. Era uma forma de impressão, né? Mas, com o tempo, isso passou a não ser mais suficiente. Nenhuma técnica tinha funcionado de forma tão eficiente, né? Para possibilitar a impressão de vários exemplares de um livro ao mesmo tempo, né? Muitos livros de uma só vez. Aqui nós temos a imagem, ó, da representação de pessoas trabalhando na impressão de textos, tá? O alemão Johannes Gutenberg foi o criador da máquina que possibilitou uma evolução na história do livro. Em 1450, um aparelho aprimorado por ele mesmo e o uso de tipos. Os tipos são as letrinhas de metal, tá? São pequenas letrinhas que eram entalhadas no metal, ó, peças de metal que continham letras em relevo, que aí eram usadas para formar as palavras. Gutenberg começou a prensar os textos em folha de papel.
Eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês para poder mostrar melhor, tá? Será que adianta? Vocês conseguem me ver maior se eu parar de compartilhar a tela? Sim. Sim. Tá, então eu vou parar aqui. Peraí. Já tinha alguém riscando na tela. Olha só. Os tipos deram origem à tipografia, que é um tipo de escrita, tá? Então, os tipos eram um tipo de... como se fosse um pedacinho de metal, tá? Um tipo de metal, de ferro. E aí, eles pegavam uma... É tipo uma chave de fenda, uma ferramenta chamada buril, tá? Aqui eu peguei uma faca, né, gente? Porque eu não tenho buril, tá? Mas então, eles pegavam um pedaço de metal e entalhavam, eles iam entalhando, né? A letrinha, a imagem, enfim, aquilo que eles queriam, tá? Aqui eu peguei um pedaço de batata, tá? E eu fiz aqui um coraçãozinho, estão vendo? Dá para ver? Eu peguei, né, a faca, primeiro... Gente, cuidado ao fazer isso, né? Peçam ajuda a um adulto, quem for fazer, não brinquem, não fiquem mexendo com faca, tá? Então, eu peguei aqui a faca e fiz o contorno, né, aqui do meu coraçãozinho, e depois eu tirei essa parte aqui para que o coração ficasse em relevo. Assim acontecia com aquelas letrinhas lá, né, os tipos, tá? Só que, claro, com outro material, né? E daí, nessa parte em relevo, gente, é colocado a tinta. E aí, quando coloco o papel aqui, o que vai aparecer? Apenas o coração. É como se fosse um carimbo, né? Aqui eu tentei fazer, né? A letra do meu nome, ó. Ficou um M. Então, se eu tiver vários disso aqui, gente, ó, e colocar, né, a tinta para carimbar no papel, eu vou poder escrever o que eu quiser, não é? Ô tia, tu tentou ou tu fez muito bonito? É, porque a imagem aí tá de longe, né? De pertinho não tá tão... Ó. Mas por que eu mostrei isso para vocês, gente? Porque se eu tiver vários disso aqui, eu posso escrever o que eu quiser, né? Então, o Gutenberg, ele pensou, né? Que se tivessem várias letrinhas de metal, né? Que desse para reaproveitar, passando a tinta e fazendo de novo, então, Suzana está tentando entrar de novo. Ela falou porque a mãe dela ia entregar o notebook. Ah, tá. Já aceitei, tá, Suzana? E aí, pessoal, então, assim foi possível escrever, né, fazer cópias de livros e de outros textos mais facilmente, tá? Essa técnica que eu mostrei aqui para vocês, ela é chamada de tipografia. Peraí. Então, essa técnica é chamada de tipografia, tá? Vocês estão vendo aqui, gente, ó, nessas caixinhas aqui do lado, tem um monte de pedacinho de ferro, de metal. Aqui ficavam as letras, tá? E aí aqui, gente, ó, eles encaixavam uma a uma para escrever, né? Para dar forma às palavras e aos textos, tá? Quando estava tudo encaixadinho, então eles pegavam, passavam a tinta, aqui era colocado o papel, aí isso aqui fechava, vinha aqui por cima, e vinha essa peça aqui, vinha aqui para cima, e eles fechavam com bastante força, prensavam, daí o nome imprensa, tá? E aí imprensavam bem prensadinho, e aí o texto ficava no papel, como uma espécie de carimbo, tá? Agora, Essa técnica chama-se como? tipografia. Tá. Os textos funcionavam como uma espécie de carimbo
E a invenção de Gutenberg ficou conhecida como prensa tipográfica ou imprensa, tá? Também conhecida como tipografia, tá, pessoal? Tipografia por quê? Tipo era o nome da pecinha. Grafia quer dizer escrita, né? Então, a escrita com tipos, tá? Ó, aqui dá de ver melhor, ó. Tem uma imagem melhor. Vocês estão vendo aqui, ó? Cada quadradinho desse aqui era uma letrinha, tá? Cada quadradinho desse aqui era uma letrinha. Ou uma palavra, enfim, uma mensagem, né? Que era entalhada aqui nesses pedacinhos de ferro, tá? Aí colocava-se a tinta, prensava o papel e aí saía o texto escritinho. As palavras e letras eram gravadas no sentido inverso, tá? Isso é bem importante de vocês entenderem. No sentido inverso ao da leitura, porque depois de estampadas no papel, o texto podia ser lido no sentido correto. Se eu coloco, por exemplo, a letra M, como eu fiz ali, tá ok, não tem problema, porque o M ele não vai ter lado, né? Mas, por exemplo, a letra E, a letra R, né? Que elas apontam para uma direção, então eu tenho que fazer ali no meu carimbo na direção contrária, porque senão na hora de eu carimbar no papel vai ficar assim, ó, ao contrário, tá? Se você consegue escrever lendo, usando letras organizadas no sentido contrário, como se fazia no trabalho tipográfico? Será que vocês conseguem, né, ler e escrever como está aqui no sentido contrário, como era feito antigamente no trabalho tipográfico? Descubra que palavra está escrita aqui, no sentido contrário. Que palavra será essa? O E. Quem sabe que palavra que é essa? É imprensa. É imprensa, isso mesmo. Tipógrafo era a pessoa que trabalhava com a tipografia, ele que imprimia, né, e formava os textos, tá? Então, olha só, pessoal, se a gente não tomar cuidado na hora de formar as palavrinhas, elas podem ficar impressas no sentido contrário, tá? A primeira obra completa a ser impressa pela prensa de Gutenberg foi a Bíblia. Mas olha só, escrita em latim, essa produção impressa, né, foi iniciada em 1450 e concluída em 1455, ou seja, ela demorou 5 anos para se imprimir todas as páginas da obra, tá? Mesmo já com a imprensa, foi demorado ali 5 anos para poder imprimir, tá? Até chegarmos à atual forma de escrita, ocorreram muitas mudanças no decorrer do tempo por causa de novas técnicas e necessidades que surgiram, tá? Então, na verdade, foi já um grande passo, né? Imagina, com a imprensa já foi demorado ali 5 anos, imagina se fosse por um escriba, né? Ou por um monge copista, quantos anos que não demoraria para copiar toda essa obra, né? Muito mais. Agora, as atividades, pessoal. Aqui vocês têm que numerar 1, 2 e 3, tá? Numa ordem cronológica, ou seja, o que surgiu primeiro, o que surgiu depois e o que surgiu por último, tá? Os tabletes de argila, a pena e o tinteiro ou a máquina de escrever, tá? E qual dessas técnicas de escritas pode ser considerada a mais antiga? Na letra C, qual dessas imagens representa uma maneira de escrever que surgiu da técnica de imprensa iniciada por Gutenberg?
porque a técnica de Gutenberg veio, né, antes de alguma dessas aqui, tá? Qual foi a que foi estimulada, né, aí pela técnica de Gutenberg? Qual delas recebeu, assim, uma contribuição? Aqui nós temos duas imagens. A professora falou bastante desses dois hoje, tá? Quem são esses aqui? Quem são esses dois? Eu falei bastante o nome deles hoje, nós já estudamos. Vocês vão escrever aqui quem são, tá? Na letra B, vocês irão numerar. Número 1 para este aqui, número 2 esse aqui, né? Então, o que o número 1 usava? O que tinha relação com a escrita, né, do personagem número 1? Era a iluminura? Quem lembra o que era a iluminura? Não é aquela estampa que eles botam em volta da escrita? Isso mesmo, a iluminura eram as imagens, né, o que eles utilizavam para ilustrar o texto, tá? Vocês fizeram um trabalhinho na apostila de vocês, tinha lá no material de apoio umas imagens, né? Vocês tinham que escrever um texto, vocês puderam escolher o texto, né? E aí vocês tinham que enfeitar com iluminuras o texto de vocês. Lembram? Depois, gente, microfone fechado, por favor. Hieróglifo. Qual dessas duas imagens aqui está relacionada aos hieróglifos, que eram tipos de escrita, né? Símbolos de um tipo de escrita. O papiro. Qual dessas duas está relacionada ao papiro? E o pergaminho e a pena e o tinteiro. Só de olhar a imagem aqui, a gente já vê qual é o da última, né? Vamos para número 2. Vocês entenderam essa atividade aqui, gente? De acordo com o que você estudou, assinale X, né, com as alternativas corretas. Então, por causa do uso de tipos, o tipógrafo era o nome dado à pessoa que trabalhava organizando os textos para serem impressos. Acabamos de ver isso. Os detalhes em ouro aplicado nos rolos de pergaminho deram origem à escrita cuneiforme. Eu também relembrei vocês sobre a escrita cuneiforme. Por que ela tinha esse nome? Era por causa dos detalhes em ouro? Os sumérios foram os primeiros a imprimir livros em grandes quantidades. Normalmente, a leitura e a escrita eram habilidades dominadas por pessoas mais abastadas ou do governo. Só assinalem as corretas, tá? A número 3. Assinale a alternativa que melhor completa a frase. Atualmente, as pessoas leem notícias por meio de um jornal físico impresso em papel ou digital disponibilizado na internet. Número 4. Atualmente, o que você faria para compartilhar conhecimentos por meio da tradição oral? Se vocês quisessem compartilhar alguma coisa, né, com mais pessoas, de que forma vocês fariam isso? De forma oral, né, gente? Aqui não estamos falando da escrita. De acordo com o que você estudou sobre os griots, lembram dos griots? Escolha a alternativa que melhor completa a frase. O compartilhamento de conhecimentos é feito principalmente por meio de treinamento esportivo, técnicas agrícolas ou tradições orais.
E número 6, identifique com as letras A ou B o que as imagens estão representando. Então, A quando for oralidade e B quando for escrita, tá? Nós temos aqui uma pessoa mais velha, né, conversando com duas pessoas mais jovens, uma pessoa digitando no computador, tá? E aqui, crianças brincando de roda, provavelmente cantando uma música, tá? Por que aqui a professora falou digitando, pessoal? Porque a pessoa aqui, ó, a menina, ela tá na frente do computador, né? Mas eu também estou, vocês também estão. E nós estamos usando, claro, também a escrita, porque nós estamos lendo, né? Mas nós estamos usando principalmente a oralidade, né? Para conversar, para compartilhar o conhecimento, né? Então, aqui, a menina está digitando. Se ela está digitando, então, o que ela está usando? A oralidade ou a escrita? Tá? E aí, gente, então, acabou a nossa apostila de história, certo? Agora eu quero perguntar para vocês se existe alguma dúvida quanto ao que eu expliquei hoje. Ô, tia, eu tava com um pouquinho de dúvida ali que eu não pensei muito bem sobre aqueles dois homens ali. Mas eu tenho uma ideia de quem são. Então, Mas daí, esses dois mas daí aqui, isso aí já tá lá mais pra trás na apostila, né? tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? É que eu não quero dizer o nome, né, Léo? Para que vocês possam realmente voltar no texto, tá? Para daí sim, ó, aqui tá um. Tá? Lembra que eu falei que eles sentavam um tipo de borboletinha? Nessa posição, né, e com o papiro sobre os joelhos, os escribas realizavam as atividades de registro, tá? Então, os escribas, eles faziam registros sobre a vida do faraó, os impostos que tinham que ser pagos, né, ao faraó, e também alguns textos que eram considerados sagrados, tá? Já, agora eu não lembro se está mais para cima ou mais para baixo, acho que está mais para cima aqui. Não, está mais para baixo. O outro, tá? São esses aqui, ó. Eles eram chamados de monges copistas, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que o livro que eles estavam copiando ficavam na parte de cima, fica na parte de cima. O material, né, que eles estão usando para copiar fica na parte de baixo. E aqui ao redor eles tinham vários materiais, outros livros, né, para que se eles precisassem fazer uma cópia, uma pesquisa, né, então eles tinham o material à disposição, tá? Os monges copistas, aí eles faziam, então, cópias, por isso que era monge copista, né? Eles faziam cópias. Aqui, a gente está vendo as iluminuras, certo? Que eles faziam, eles usavam para enfeitar, né, gente? Para chamar atenção, para ficar mais bonito, né? Eles ilustravam, então, as obras que eles copiavam, tá? Muitas vezes decoradas até com ouro. Mais alguma dúvida? Não? Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Pessoal, Oi, amor! Oi, bebê! Vini, presta atenção, hein, Vini? Presta atenção. Olha só, gente. Então, terminamos o conteúdo, tá? Depois a professora vai realmente terminar esse conteúdo com uma notinha extra, só que daí dessa vez uma notinha extra mais simples, tá? Vocês viram, eu mostrei para vocês como eu fiz aqui o meu carimbinho de batata, né?
Se não der tempo agora, provavelmente não vai dar. Depois, às 11 horas, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer a outra nota extra para encerrar essa parte, tá? Mas vocês vão fazer um trabalhinho com esses carimbinhos, tá? Vocês vão usar a técnica da prensa tipográfica para fazer um trabalhinho valendo nota, claro, né? Uma notinha extra, tá? Pessoal, temos menos de 1 minuto, mas às 11 horas voltamos. Então, façam as atividades, tá? E eu não tô notando muito interesse de vocês não, hein, gente? Eu fiz algumas perguntas, poucas pessoas conseguiram responder. Fiquei triste. Fiquei triste. Leiam novamente os textos para responder essas questões, tá? Não deixem nada para trás, tá bom? Ô, tia, não é porque a gente não tem interesse. É porque não. É que agora em quarentena a gente não tá saindo muito de casa, aí a gente tá mais lesado.